Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda lista de exercícios de números inteiros. Espero que vocês gostem. Vamos estudar matemática? É sempre bom estudar. Primeira questão. No termômetro da figura aparecem números correspondentes às letras A, B, C e D, e a gente quer a soma dos valores associados a esses pontos A, B, C e D. Independente da ordem, a gente vai fazer a soma de acordo com como esses valores aparecem lá no termômetro. Então, nós temos ali o menos 3, depois o menos 1, depois o mais 1 e depois temos o mais 2. Perfeito? Então vamos lá. Ao resolvermos essa sominha, aparece aqui no meio os dois valores opostos, menos 1 e mais 1. O que significa isso, professor? Que se eu perdi um ponto e ganhei um ponto, nada aconteceu. Então, na verdade, eu tenho apenas duas parcelas para somar, o menos 3 e o mais 2. O que significa esse menos 3 mais 2? Que eu estou devendo 3 unidades e paguei só 2. Continuo devendo uma ao final. Bom, você poderia ter pensado de uma outra maneira, nada te impede de pensar de maneira diferente. Tá? Então vamos pensar de uma maneira diferente aqui. Olha, eu posso juntar esses dois iniciais, o menos 3 e o menos 1, e juntar os dois do final, 1 e 2. Por que eu posso fazer isso? Porque eles têm sinais iguais. Então eu vou juntar o menos 3 com o menos 1 vai dar menos 4, e 1 mais 2 dando 3. Se eu perdi 4 e ganhei 3, vou ficar com 1 a menos. Então vou ficar com 1 negativo. É a mesma coisa que fazermos 3 positivo menos 4. Eu tenho 3 reais. Gasto 4, vou ficar devendo 1. Tá ok? Então a opção B é a resposta correta. E aí a gente vai para o número 2, beleza? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Essa questão é muito parecida com uma que a gente fez na outra aula. A gente fez uma com cidades lá da Europa. E agora estamos com outras cidades, algumas até repetidas, falando de temperaturas baixas, para saber qual a mais baixa. Primeira coisa é aquela localização desses números na reta numérica. Não podemos esquecer disso. Tá? A gente pegou uma retinha com vários valores positivos, negativos, e aí vamos começar a colocar. A temperatura hoje em Lisboa está menos 4. Lisboa, menos 4. Em Berlim está menos 8. Então, em Berlim, menos 8. Em Londres, 1. E em Paris, 0. Em qual das cidades a temperatura está mais baixa? Se já ordenamos, fica tranquilo agora marcar a resposta correta. Se tivéssemos uma múltipla escolha, teríamos como resposta que a temperatura mais baixa foi em Berlim. Perfeito? Bom, na terceira questão, a gente também fala de temperaturas e são 3 cidades diferentes num determinado dia. A temperatura registrada na cidade A é menos 4, na cidade B é 6 positivo e na cidade C é 0. E aí nós vamos analisar diversas situações. Se a temperatura na cidade A subir 5 graus,
se na cidade B vai cair, perdão, se na cidade B a temperatura vai subir 2 graus, se na cidade C a temperatura vai descer 3 graus, na cidade A, se a temperatura descer 2, como ela vai ficar, ou na cidade C, se a temperatura subir 7 graus, como vai ficar. Então isso aí é só a gente fazer uma estimativa, pensar na retinha e chegar à resposta. Lembre-se que não preciso fazer a conta, eu vou fazer a conta só para garantir, para vocês ficarem antenados com o tipo de resolução. Mas vocês poderiam simplesmente imaginar o que ia acontecer e marcar se é positivo ou negativo, beleza? Na cidade A, a temperatura inicial é menos 4, vai subir 5, então vai ficar mais quente. Como a temperatura está marcada em menos 4, se ela subir 5, menos 4 mais 5, você até pode trocar a ordem e colocar 5 menos 4, jogando um para lá e outro para cá. E aí ficamos com 1. 1 é positivo ou negativo? 1 é positivo. Perfeito. Segundo item. Na cidade B, se a temperatura subir 2 graus, B já tem temperatura 6, que é positiva. Se subir, continua sendo positivo. Perfeito? Vai dar 6 mais 2, 8. 8 graus é positivo. Cidade C. Bom, na cidade C a temperatura é de 0. Se descer 3 graus, como é que vai ficar essa temperatura? 0 menos 3. Bom, menos 3 mesmo, né? E aí a temperatura é negativa. Quarto item. Na cidade A, se a temperatura descer 2 graus. Na cidade A já está frio, está menos 4. E aí, se descer 2, vai ficar mais frio ainda. Ou seja, a temperatura que já era negativa em 4 graus, vai ter um acréscimo de 2 graus negativos. Então ela vai cair. Ué, mas está acrescentando negativo? Então você está acrescentando uma dívida, acrescentando um valor negativo ao que já é negativo. É como se você estivesse devendo R$4 para um amigo e pedisse R$2 emprestado. Você ficaria com R$6 de dívida junto a esse amigo. Perfeito? Então, negativa também. Deu dúvida? Volta lá no slide anterior, volta um pouquinho no vídeo, não tem problema, tá? Qualquer coisa também você pode voltar no outro vídeo da aula anterior e a gente tem lá algumas informações importantes. Bom, na cidade C, se a temperatura subir 7 graus, como é que ela vai ficar? C é 0. 0 é frio pra caramba, mas é menos frio do que menos 4, por exemplo. Só que 0 mais 7 fica 7. E 7 você sabe que é positivo. Tá ok? Bom, pessoal, a gente vai agora determinar algumas coisas importantes a respeito dos números inteiros. Uma delas é determinar o simétrico de menos 13. O simétrico desse número menos 13 é o número que está oposto a ele em relação à origem. Então, se um é menos 13, o outro é o oposto mais 13. Você também pode escrever 13 sem se preocupar com o mais 13, beleza? Bom, agora vamos lá. O oposto de mais 16. É a mesma ideia. Se ele está de um lado positivo mais 16, o oposto dele tem o nome de simétrico e está à esquerda do zero. O simétrico é o menos 16. Bom, na letra C a gente tem um número menos 27 entre duas barrinhas verticais. Essas barrinhas querem dizer valor absoluto ou módulo. Mas o que é valor absoluto? É o valor sem se preocupar com o sinal. Isso não é um conceito muito legal. O mais interessante é pensar na distância do menos 27 até o zero, que são 27 unidades. A mesma coisa com o módulo de mais 17, que é a distância do mais 17 até o zero.
17 unidades. Então, o valor absoluto ou o módulo de mais 17 é 17. E por último, nessa leva, é o módulo de menos 101. Módulo é o valor absoluto. De menos 101, a gente tem o 101. Então, o módulo de qualquer número, a princípio, se é número somente, você pode pensar só no sinal. Tá? Então, você não se preocupa com o sinal e está lá o módulo. Tá beleza? Mas a rigor é a distância do número até a origem na reta. Perfeito? Uma questão, eu recomendo que você pare o vídeo e depois volte para consultar as respostas. Tá legal? Vamos lá. Menos 7 menos 11 dá menos 18 por quê? Você perdeu 7, perdeu 11, perdeu 18. Você ganhou 6, perdeu 4. Então você perdeu mais do que ganhou. Então você vai ficar devendo 4. Agora você perde duas vezes. Se você perde 7 e perde 8, você perdeu no total 15. Você perdeu 5 e ganhou 3. Bom, no final das contas, você acabou perdendo somente 2. Não fiquem decorando regrinhas, tá, gente? Vamos imaginar lá, ó, menos 19 com menos 11. Você perdeu 19 e depois perdeu 11. Então, você perdeu 30. Ah, professor, mas tem esse sinal aí no meio. O que significa esse sinal de mais aí? Significa simplesmente que você, na hora de retirar os parênteses, você vai ver um conflito de sinais aqui, olha. Um sinal de mais antes de um sinal de menos. Então, eu estou confirmando que o sinal entre esses dois números vai ser menos, vai ser negativo. Então, menos 19 com menos 11, você tem duas dívidas, vai passar a ter uma dívida maior, uma dívida de 30. Bom, agora a gente tem um negócio esquisito aqui no meio, olha. Dois sinais diferentes, então no final das contas, eu vou ficar com o sinal negativo entre esses dois números. Então ficou 30 menos 13, 17. De novo, sinais diferentes aqui no meio, olha. Menos mais 26. Então esse menos e mais aqui prevalece o sinal negativo, porque os sinais são diferentes. Então o negativo troca o sinal do positivo. E aí fica menos 8 com menos 26, menos 34. Acho que até aí está dando, né? Vamos lá? 22 mais menos 50 é o mesmo que 22 menos 50. Então, se você só tem 22 e gasta 50, fica devendo 28. Essas duas expressões, vocês parem o vídeo, façam e depois retornem. Tá ok? Devagarzinho. Inicialmente, nós vamos agrupar os positivos e os negativos em dois grupos separados e depois nós vamos somá-los e somente no final é que a gente vai subtrair, beleza? Então vamos lá, os positivos, olha, 8, 4 e 25. Os negativos, 15 e o 13. Então, se você fizer a continha somando os positivos e depois somando os negativos, você encontra 37, que é 8 mais 4, 12, 25, 37, e depois 15 somado com 13, 28. 37 menos 28 vai dar 9. Bom, na segunda é a mesma coisa. Vamos pegar os positivos aqui. Os positivos. 1, 5, 6, 7. 1 e 5, 6. E 6, 12, 7, 19. E os negativos, 2, 3 e 8. Eu já estava esquecendo menos 4 aqui. Então, 2, 3, 4 e 8, todos negativos.
E aí a gente tem 19 menos 17, porque 2 e 3, 5 e 4, 9, 8 e 17, 2 no final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like pra gente. Tá bom? Muito obrigado.